Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 19 ao 35, diz assim: Depois ele entrou numa casa, e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Belzebu. É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim, porque ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui. Sábado, eu e meus filhos, minha esposa, nós fizemos uma sessão cinema em casa. Vamos assistir Crônicas de Nárnia. O Júnior não está aqui hoje, eu vou aproveitar para falar do Nárnia. E incentivo vocês a fazerem isso com seus filhos, netos. Tem na Netflix, Crônicas de Nárnia. E não vou dar muito spoiler aqui para não estragar, mas tem uma menininha chamada Lúcia. Eles estão hospedados na casa de um professor e eles estão brincando de esconde-esconde, e essa menina se esconde dentro de um guarda-roupa. E quando ela entra dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa é tipo um portal. Ao entrar dentro do guarda-roupa, ela vai andando assim para o fundo do guarda-roupa e ela acaba saindo em outro mundo. Um outro mundo chamado Nárnia. E aí ela conhece uma pessoa lá e ela volta e conta para os irmãos. E os irmãos dizem: para de mentira, menino. E começam a duvidar dela. Ela tem mais 3 irmãos: Pedro, Edmundo, como? E a Susana. Davi é expert em Nárnia, viu, gente? O Pedro, Edmundo e a Susana riem da Lúcia, zombam dela. E aí ela vai chorando para o professor, o dono da casa onde ela está hospedada. E o professor chama os irmãos e diz: mas por que vocês estão fazendo isso com ela? Ah, porque ela falou que entrou dentro do guarda-roupa e saiu num outro mundo lá chamado Nárnia e tal. E aí o professor olha para eles e diz: bom, existe um problema aqui. Ela é mentirosa? Ela costuma mentir? Aí os irmãos dizem: não. Ela está louca? O que vocês acham? Não. Então ela pode estar dizendo a verdade. Ou ela é mentirosa, ou ela está louca, ou o que ela está dizendo é verdade. Isso é chamado de trilema. Foi conhecido como trilema de C.S. Lewis.
Mas, na verdade, quem criou essa primeira palavra, o trilema, foi um pastor do século XIX, um pregador escocês chamado John Duncan. Ele elaborou o que ele chamou de trilema a respeito de Jesus. Ou Jesus era louco, ou era um charlatão, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Não existe outra possibilidade. Você tem que escolher uma dessas três. Ou Jesus era um lunático, pelas coisas que ele dizia sobre si mesmo, ou ele era um mentiroso, ou ele era quem ele dizia ser. Isso é chamado de trilema. Mas como que as pessoas enxergam Jesus hoje? Por exemplo, Jane Fonda, aquela atriz famosa, ela diz que se converteu, mas não vai a igreja nenhuma. Ela diz assim: penso que Cristo foi o primeiro feminista, e é graças a isso que aprendi com esses ensinamentos a definir-me hoje como uma feminista cristã. Então ela admira Jesus por ser um feminista, ela crê nos livros apócrifos, ela é uma confusão, a Jane Fonda. Mas o que encantou ela é a forma como Jesus lidava com as mulheres. O tratamento que ele dava para as mulheres. E nós não negamos que Jesus tratou muito bem as mulheres. O Spike Lee, um outro homem famoso, ele diz o seguinte: os ensinamentos de Jesus são sublimes, mas ele se considera um ateu. Mas admira Jesus, ele diz: não, Jesus é um cara, os ensinamentos dele são sublimes. E aí a gente vai perceber que não tem como admirar Jesus como um grande mestre. Não tem como apenas ter uma admiração por Jesus. Porque por causa das coisas que Jesus disse, ou ele era louco, ou ele era um mentiroso, ou ele é o próprio Deus que ele afirmou ser. Esse é um trilema que nós nos deparamos com ele. Nos dias em que Jesus viveu, ele enfrentou esse dilema. E é sobre isso que o texto diz. Jesus ele é visto como louco, como mentiroso, e depois ele revela quem ele realmente é. Primeiro, Jesus é visto como um louco. E sabe por quem? Pela própria família dele. Versículo 20 e 21 diz: depois ele entrou numa casa, e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Ele está louco. Ele não para mais. Ele fica viajando para lá e para cá. A vida desse homem é uma vida frenética. Ele está curando, ele está pregando, e ele não para nem mesmo para comer. Ele está louco. Em outras traduções diz que queriam prendê-lo. Aqui é mais suave, diz que queriam impedi-lo. Queriam prendê-lo. E a explicação era essa, porque ele não parava. Esse é o Jesus que cresceu com a gente. Os irmãos de Jesus estavam presentes. A mãe de Jesus estava presente. Como que pode? Esse menino não está no seu juízo normal. Ele não para nem para comer, ele fica andando e pregando, e andando e pregando e curando, e ele anda falando umas coisas estranhas. Ele ofereceu perdão, a gente viu isso no Evangelho de Marcos, para o paralítico, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Ele atacava os líderes religiosos, ele andava com pessoas de má reputação, ele está fora de si. Veja, ele chamou um publicano para ser seu discípulo e foi na casa dele ainda comer com aqueles pecadores. Esse homem não está bem. Ele oferece perdão, ele confronta os religiosos, ele anda com pessoas de má reputação. Ele está louco. Era assim que os seus familiares o enxergavam. Versículo 31 ao 35 diz: então a mãe e os irmãos de Jesus
chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Foram lá na casa. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Então Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à sua volta, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, se ele saísse, ele não está aqui desrespeitando a sua mãe, nem a sua família. Não é isso que ele está nos ensinando. Mas a motivação da família chamá-lo para fora é porque a família o considerava, estava achando que ele estava fora de si. A sua família estava considerando que Jesus se encontrava num estado de loucura. E se ele saísse para atendê-los, ele estaria o quê? Confirmando aquilo que a sua família estava falando sobre si. Então ele diz: não, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho não o considere como louco. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A sua família estava olhando para ele como um louco. E Jesus disse: enquanto eles estiverem olhando assim para mim, eu não posso apoiar o que eles estão pensando sobre mim. Eu não posso fazer isso. A minha família é quem faz a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que as pessoas olhem para mim e creiam que eu sou o Filho de Deus enviado a esta terra para dar a vida eterna àqueles que se achegarem a mim em arrependimento e fé. Chamaram Jesus de louco, chamaram os nossos irmãos do primeiro século também de loucos. Diziam que eles eram canibais, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue de um cara que já morreu. A ceia era feita de forma ultra restrita. A Santa Ceia do Senhor, ela era feita somente entre os membros daquela comunidade. Então as pessoas de fora não sabiam o que estava acontecendo ali. O que eles sabiam é o seguinte: eles comem o corpo e bebem o sangue. Então eles são canibais. Eles foram chamados de incestuosos. Por quê? Porque eles se casavam entre irmãos. Porque na igreja todo mundo era irmão. Então eles se casavam entre irmãos. Eles cometiam incesto. Eles eram loucos, canibais, casavam-se entre irmãos. Eles também eram chamados de ateus, porque naquela época se adorava vários deuses. Eles adoravam um único Deus, e não tinha nenhuma foto, nenhuma imagem desse Deus, nenhuma estátua. Eles foram chamados de loucos, e nós também seremos chamados, assim como Cristo foi chamado de louco. Nós seremos chamados de louco por causa da nossa exclusividade. Nós vivemos numa era onde o pluralismo impera, onde cada um pode ter a sua verdade. E uma das coisas que mais incomoda a nossa sociedade é o pluralismo. Uma das coisas que mais incomoda a nossa sociedade pluralista é o exclusivismo. E o que nós dizemos? Que só há salvação em Jesus. Isso é exclusivismo. E isso incomoda, e as pessoas vão olhar para nós e falar: esses caras são loucos, são fanáticos. Só eles estão certos. Só há salvação através de Jesus. E Buda? E Allan Kardec? E Maomé? E Brahma? Não é cerveja não, viu, irmãos? É um deus da Índia lá.
Tim Keller, ele diz o seguinte, pastor americano: durante aproximadamente 2 décadas na cidade de Nova York, eu tenho tido numerosas oportunidades para perguntar às pessoas: qual o seu maior problema com o cristianismo? O que mais incomoda acerca das suas crenças e práticas? Uma das mais frequentes respostas que eu tenho ouvido por mais de 10 anos pode ser resumida em uma palavra: exclusividade. Nós seremos chamados de loucos porque nós dizemos que só há salvação em Jesus Cristo. E se alguém não se achegar a Cristo, não será salvo. Nós seremos chamados de loucos porque nós cremos em céu e inferno. Essa sociedade também relativista não acredita em céu e inferno. E se existe um inferno, ele estará vazio. Tem até pastores falando isso, irmãos, que o inferno estará vazio. Nós somos considerados como loucos por causa do nosso padrão moral. Como é que os jovens da sua igreja não têm relação sexual antes do casamento? Não, não tem. Vocês são loucos? Isso é a coisa mais normal, gente. E outro tem que conhecer antes. Como é que vai casar? Vocês são loucos? Vocês são loucos? Vocês não assistem pornografia? Vocês não gostam de usar uma droguinha de vez em quando para relaxar? Vocês são loucos? Por que esse legalismo todo em volta de vocês? Nós seremos chamados de loucos por causa do nosso padrão moral. Porque nós não vivemos como o mundo vive. Nós temos um padrão elevado de santidade. Santidade nas nossas conversas, em nossas roupas, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente consome. Nós temos um padrão moral na maneira como nós gastamos nosso dinheiro, e por isso nós seremos chamados de loucos, porque nós não fazemos o que eles fazem. Os amigos no trabalho vão falar: cara, por que você não olha para outras mulheres? Por que você não sai com outras mulheres? Isso é importante até para você manter o seu casamento, senão você não aguenta. Você é louco. Isso é normal no nosso dia a dia. Como é que você resolveu ficar casado com a mesma pessoa até que a morte separe? Você é louco. Você é louco. Quando acabou a graça, tem que separar, amigo. Você não pode viver assim. Isso é loucura. Nós seremos chamados de loucos por causa do nosso culto. E nós seremos chamados de loucos por causa do nosso culto, não pelos de fora, mas pelos nossos irmãos. Como é que é? Não tem nenhuma dança aí no seu culto, cara? Não tem teatro, não tem jogo de luz. Ninguém pula, dá cambalhota no culto. Nossa, que culto mais xoxo. Vocês são loucos. Nós seremos chamados de loucos por causa da nossa disciplina. Vocês disciplinam os irmãos que estão vivendo de forma obstinada no pecado? Eu lembro que quando a gente teve um caso de disciplina aqui em nossa igreja, um pastor falou para mim, ele falou assim: olha, você é louco, cara. Falou assim: se você fizer isso, vai ficar só você, a tua esposa e teus filhos. Não faça isso. Não discipline a pessoa que está em pecado. As pessoas nos chamarão de loucos por disciplinarmos as pessoas que se encontram em pecado de forma obstinada. As pessoas nos chamarão de loucos por causa da nossa disciplina pessoal. Como é que é? Você ora todo dia. Você lê a Bíblia todo dia. Isso é loucura. Eu me lembro quando eu me converti, eu começava a ler a Bíblia de manhã e lia de manhã, à tarde, à noite. Eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus. E eu morava com meu tio nessa época, meu tio e minha tia, meu tio espírita. E um dia ele falou para minha tia, ele falou:
esse menino aí, ele não está bem. Ele é fanático. Ele está vivendo um fanatismo. Agora, se eu estivesse estudando o dia todo para passar num concurso, me chamariam de fanático? Não. Você percebe? As pessoas, elas podem estudar o dia todo. Eu conheço pessoas que saíram do emprego para estudar, para passar em concurso. Imagine alguém fazer isso hoje, para conhecer mais a Cristo. Eu conheço pessoas que acordam de madrugada para estudar. Imagine alguém fazer isso. Olha, eu acordo de madrugada para ler a Bíblia, porque é mais calmo em casa. Eu oro 2, 3 horas por dia. Ninguém é chamado de louco por se dedicar a um estudo, a uma profissão. Fale isso para um músico. Olha, você está estudando demais, você está meio fanático. Não, ele é visto com orgulho o que ele está fazendo, é visto com uma coisa boa. Olha, esse rapaz é dedicado, ele estuda 12 horas por dia o instrumento. Mas fale para a nossa sociedade, e até mesmo para alguns irmãos, que você lê a Bíblia todos os dias, que você ora 1 hora por dia, e as pessoas te chamarão de fanático, de louco. Agora, as pessoas vão chamar a gente de louco também por motivos corretos. Esse é o problema. Porque existe muita loucura acontecendo nas igrejas. Pastores se vestindo de chapolim, gente. E aí não é para que as pessoas chamem a gente de louco. Pessoas, como a gente ouviu hoje de manhã na escola bíblica, cuspindo fogo dentro da igreja, pirofagia. E aí pegou fogo no carpé da igreja, não foi isso, Gustavo? Quase. E aí não querem que chame a gente de louco. Balada evangélica. Escola de samba evangélica. Trio elétrico evangélico. E não querem que chame a gente de louco. Eles vão chamar com razão. Chamaram Jesus de louco. Chamaram nossos irmãos de louco. Porque eles eram fiéis. Se tiverem que chamar a gente de louco, que chamem por causa do nosso amor por Cristo Jesus. E não por nenhuma bobeira que a gente possa fazer. Em segundo lugar, Jesus é visto como um mentiroso. Primeiro ele é chamado de louco, e agora como mentiroso. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Os escribas agora vieram de Jerusalém. Jesus estava em Cafarnaum, na região da Galileia ali. E aí viram que a coisa não estava sendo resolvida pelos fariseus dali. Vieram uns fariseus mais potentes, mais sábios. E eles desceram de Jerusalém para o local onde Jesus se encontrava ali, na região da Galileia. E eles disseram: olha, tudo isso que ele está fazendo é uma mentira, viu? Ele está falando que ele é usado por Deus, que ele é o Filho de Deus, mas na verdade, ele está possuído pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. Beelzebu é uma junção de 2 palavras que significa Senhor das moscas, que era uma referência a Satanás, ao chefão dos demônios. Eles não podiam acusar ele de charlatanismo, dizer: olha, ele não fez milagres. Ele fazia, era visível, o paralítico era conhecido, ele andou, o leproso foi curado, estava explícito o que ele estava fazendo. Então eles não podiam chamar ele de charlatão, então chamaram ele de mentiroso. Disseram que o que eles estavam dizendo é o seguinte: que ele estava fazendo algo em nome de Deus, mas na verdade era uma mentira. Ele estava possuído pelo demônio. E aí Jesus dá uma palavra para eles. Versículo 28 ao 30. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados.
aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Então Jesus aqui diz, olha gente, vocês estão fazendo algo que não tem perdão para o que vocês estão fazendo. Deixa eu explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque isso às vezes preocupa muitas pessoas na igreja. Será que eu já não cometi blasfêmia? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir algo a Cristo, que está sendo usado pelo Espírito Santo, atribuir a ele uma ação do demônio. Dizer que aquela ação de Cristo não é uma ação do Espírito Santo, é uma ação do demônio. E isso de forma, não de forma como se a pessoa não soubesse. Estava claro o que Jesus estava fazendo, os milagres. Era de forma explícita. E mesmo assim, eles resistiram toda aquela exposição de Cristo, e pior, atribuíram toda aquela ação de Cristo ao diabo. E Jesus disse, não há salvação para vocês. Vocês estão dizendo que eu sou possuído por Belzebu. Belzebu não salva. Enquanto vocês crerem, afirmarem e negarem de forma contundente que a minha ação é uma ação do demônio, não há salvação, não há perdão. Porque demônio não salva. E vocês estão dizendo que eu sou o Belzebu, estou possuído por Belzebu. Então, irmãos, fiquem tranquilos. Você não cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que esse texto também fala, e que é algo que nós devemos ficar maravilhados, é o versículo 28, que diz, todos os pecados serão perdoados. Todos os pecados serão perdoados. Davi foi um adúltero, foi perdoado. Pedro foi um covarde, foi perdoado. Manassés foi o pior rei de Israel. Queimou os próprios filhos em oferta aos deuses pagãos. Fez toda uma nação cair em idolatria. E Manassés foi perdoado. Mas se você acreditar que Jesus está possuído por Satanás, não há perdão. Satanás não veio para salvar, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você olhar para Jesus da forma correta, se você olhar para Cristo como Salvador, há salvação para você. Por pior que seja o teu pecado, há salvação em Jesus. Chamaram Jesus de mentiroso. Muitos vão nos chamar de mentirosos. E às vezes com razão, irmãos. Isso que é o pior. Vão nos chamar de mentirosos quando nós prometermos aquilo que Jesus não prometeu. Quando a gente disser que Jesus veio a este mundo, morreu numa cruz para dar casamento, para dar um emprego melhor, para dar a cura de um câncer. Quando a gente disser isso, as pessoas vão nos chamar de mentirosos, porque nós estamos prometendo aquilo que Cristo não prometeu. Não foi para isso que Jesus veio. E muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, porque ouviram essas falsas promessas e se decepcionaram. Vão nos chamar de mentirosos quando nós prometermos aquilo que Cristo não prometeu. Mas Pedro vai dizer que se nós sofrermos injustiça
nós devemos suportar com alegria. 1 Pedro 2,19 diz: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Quando mentirem a nosso respeito, mas de forma injusta, nós devemos suportar, porque isso é louvável. Agora Pedro vai dizer o seguinte: se você está sofrendo por algo de errado que você fez, não há louvor nisso. Se você está sofrendo porque é um mau funcionário, porque é um mau pagador, as pessoas têm falado de você, que você é caloteiro, e realmente você é um caloteiro, então não há louvor em sofrer por causa disso. Mas se as pessoas estão mentindo sobre você, de forma injusta, sofra as aflições, porque isso é louvável diante de Deus. Os parentes chamaram Jesus de louco, os religiosos de mentiroso. Terceiro e último lugar, Jesus diz quem ele é. Versículo 23 ao 27. Jesus então chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarrem, então lhe saqueará a casa. Jesus mostra que um reino dividido ele não subsiste. Estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios, e ele estava fazendo isso no poder de Satanás. Jesus falou: isso é loucura, gente, o que vocês estão dizendo. O que Jesus estava dizendo é mais ou menos assim. Imagine, Satanás ele envia seus demônios para pegar uma pessoa e acabar com a vida daquela pessoa. Colocá-la nos vícios, colocar ela na pornografia, na imoralidade sexual, seduzir ela, né, para as coisas malignas deste mundo. Mas de repente Satanás fala assim: não, agora eu vou enviar outros demônios para libertar esse cara. Isso é loucura. Agora primeiro eu envio um monte de demônios para seduzir essa pessoa, e aí Satanás acorda um dia bonzinho. Ele fala: não, agora eu vou enviar outros demônios para expulsar esses demônios que estão destruindo esse cara. Jesus está falando: gente, vocês estão falando que eu estou expulsando os demônios da pessoa, sendo possuído por Beelzebul? Vocês não entendem de reino. Isso é loucura. Satanás é burro, mas nem tanto. Isso é loucura. E Jesus vai dizer o seguinte: na verdade, eu sou aquele que entra na casa do valente. Ele não negou que Jesus não negou que Satanás tinha poder. Ele chama Satanás aqui de valente. Jesus entra na casa do valente, ele diz: eu sou aquele que entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia a sua casa. O que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo é: eu não sou louco e nem mentiroso. Eu sou o cumprimento das profecias. Gênesis 3,15. Vocês se lembram, depois que Adão e Eva, eles pecaram, Jesus fala com Adão, fala com Eva, dá castigo para os dois, a sentença, e depois Deus fala com a serpente, que enganou Eva. E Deus fala com a serpente o seguinte: porém inimizade entre você, falando para a serpente, e a mulher,
entre a sua descendência, a serpente tem seus filhos também, os filhos do diabo, e o descendente da mulher, o descendente, singular. A serpente tem descendência, plural. O filho da mulher é o descendente, está falando de uma pessoa. O descendente. Eu vou pôr uma inimizade entre os filhos da serpente, os filhos do diabo, e o descendente da mulher. Aí Deus diz: o filho da mulher, o descendente, ele vai ferir sua cabeça. E você vai ferir ele no calcanhar. É uma ferida, mas não é mortal, é no calcanhar. É uma ferida terrível. Mas o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Os escribas estavam dizendo: olha, Jesus, ele está possuído por demônio. Jesus disse: não, isso não é possível. O demônio, ele não entra em conflito, não há uma guerra civil no reino de Satanás. Não existe guerra civil no reino de Satanás. Eles não se rebelam entre eles ou contra o maioral deles. Eles são parceiros, eles são cúmplices na maldade deles. Então quem você é, Jesus? Eu sou o cumprimento das profecias. Eu sou aquele que amarra o valente e saqueia a casa do valente. Eu sou o cumprimento de Gênesis 3,15. Eu sou aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Colossenses 1,13, 2,15 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Jesus entrou no reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele é aquele que entra na casa do valente, amarra o valente e leva para si aqueles que eram cativos do valente. O versículo 2,15 de Colossenses diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus saqueou o reino das trevas. Nós éramos todos escravos, estávamos perdidos, e Jesus foi lá, amarrou o valente, nos trouxe para o reino da luz. Ele nos tirou do império das trevas, irmãos. Esse é Jesus. Chamaram Jesus de louco, de mentiroso, mas ele é aquele que destrói o valente. Marcos, ele vem mostrando para nós. Você que está vindo hoje pela primeira vez, nós temos meditado no Evangelho de Marcos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E o que Marcos vem dizendo para nós sobre Jesus? Jesus é o Filho amado de Deus. Lembra no dia do batismo de Jesus, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado. Jesus é o Filho amado de Deus, Ele é aquele que perdoa pecados. Ele diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Ele é aquele que cura multidões de enfermos. Ele é aquele que é o Senhor do sábado. Ele é aquele que expulsa os demônios, e os demônios tremem e estremecem na presença dEle. Como você tem se relacionado com Cristo? Como você enxerga Jesus? Muitos famosos, não, Jesus é um cara, ele foi um mestre, ele foi um filósofo, ele foi o maior psicólogo que já existiu. As pessoas olham para Cristo dessa forma, mas é impossível se relacionar com Cristo dessa forma, por causa das coisas que ele disse sobre si mesmo. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele é quem diz ser o próprio Deus. Esse é o trilema. E se você crê que ele é o próprio Deus, como que se relaciona? Como que deve ser o nosso relacionamento com o próprio Deus? Com moderação,
gente deve se relacionar com moderação. Chamaram Jesus e muitos cristãos de loucos. Mas sabe o que é ser louco? Louco é não ir a Cristo para ser salvo. Isso é loucura. Loucura é não beber da água da vida em abundância. Loucura é não desfrutar de Cristo. Loucura é viver uma vida medíocre. Loucura é às vezes se dedicar mais a uma academia do que a uma vida devocional com Deus. Loucura é muitas vezes fazer um regime absurdo, sacrificando o seu corpo para ter um corpo esbelto, escultural para a nossa sociedade, do que fazer um jejum para buscar a presença de Deus. Veja como a nossa sociedade está louca. E muitos cristãos entraram nessa mesma linha, nessa mesma onda. As pessoas se sacrificam para ter um corpo escultural, mas não se sacrificam para ter um dia na presença de Deus. As pessoas se sacrificam para comprar uma roupa cara, um celular caro, mas não se sacrificam para que o reino de Deus se expanda. As pessoas se sacrificam, guardam dinheiro, e às vezes viajam de um lugar para o outro longe para ir assistir um jogo de futebol, para ir assistir um show, mas não entregam suas vidas pregando o evangelho para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é loucura, é uma vida moderada, uma vida medíocre. Loucura é achar que é possível viver fora de Cristo. Loucura é achar que a gente pode ser salvo fora de Cristo. Loucura é achar que a gente pode viver uma vida de pecado e não colher o que plantou. A Bíblia vai dizer em Gálatas: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Mas tem um monte de gente dizendo: não, Jesus é bom, rapaz, Ele me entende. Eu estou vivendo uma vida imoral, mas Jesus me entende, Ele sabe que a gente é meio fraco mesmo. Jesus me entende. Eu estou vivendo no homossexualismo, mas Jesus entende isso aí, porque Ele é amor. Isso é loucura, achar que um Deus santo tolera o pecado. Isso é mentira. Jesus foi chamado de mentiroso, mas mentiroso é criar um Jesus ao seu próprio gosto, um Jesus que aceita tudo, um Jesus que não é santo, que tolera o pecado dentro da igreja, um Jesus que mais se parece com o Papai Noel. Isso é mentira, é criar um Jesus que vai me dar tudo. Não, eu sou filho do rei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai me dar. E tem gente, ó a loucura que eu vi. O cara põe a mão no carro zero, vai lá na concessionária. Eu profetizo, esse carro será meu. Isso é loucura. Jesus Cristo é aquele que pisa na cabeça da serpente, é aquele que nos resgatou do império das trevas. O seu sangue não foi derramado para que a gente tivesse um carro melhor. O seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos libertos do pecado e da ira de Deus. Foi para isso que Cristo veio. Você quer um carro zero? Trabalha, meu filho. Trabalha. Muito fácil, põe a mão no carro, profetizo, será meu? Você está de brincadeira, amigo. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que nos resgata. Se Jesus para você não é um louco e nem um mentiroso, então Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E como nós devemos relacionar com Deus? Um Deus a gente adora. Um Deus a gente se prostra, a gente tem temor,
É assim que nós nos relacionamos com este Deus. Ele entrou no terreno de Satanás. Efésios vai dizer para nós que Jesus desceu às partes baixas. Sabe o que isso significa? Jesus deixou a sua glória. Jesus estava assentado num alto e sublime trono. Ele deixou a sua glória. E ele desceu às partes baixas. Quando diz partes baixas, ele desceu nesta terra. Essa terra que foi amaldiçoada pelo pecado. Essa terra cheia de poluição, cheia de mentira, cheia de violência. Ele deixou a sua glória, o lugar mais glorioso do universo, e desceu às partes baixas. Sabe para quê? Para levar cativo o cativeiro. Ele entrou na casa do valente, amarrou o valente, expôs o valente publicamente, triunfou sobre o valente, esmagou a cabeça do valente. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele pisou na cabeça de Satanás. Este é o nosso Cristo. E da forma como a Bíblia descreve Jesus, nós não podemos nos relacionar com Ele de forma moderada. O que Jesus disse? Quem tiver sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte da água da vida. E nós não podemos beber com moderação. Jesus disse, quem tiver fome, venha a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer de mim, jamais terá fome. Vamos orar.